Imagine como era viver numa época em que um grave acidente era compreendido como um ato divino que necessitava de arrependimento e muita oração. Imagine viver na época da primeira revolução industrial, que foi fruto da revolução científica, muito antes do século XX, quando o trabalho passou a ser feito não mais de forma artesanal, mas em grupos grandes de trabalhadores concentrados em espaços pequenos, nem sempre bem ventilados, com gases tóxicos e inflamáveis, e lidando com equipamentos ainda muito difíceis de controlar, como caldeiras e máquinas a vapor. Imagine você ter uma jornada de trabalho que ia de domingo a domingo, podia durar de 12 a 14 horas, e você ia ter que levar seus filhos, mas para trabalhar também. Porque nessa época, o trabalho infantil era encarado numa boa. Calma. Imagine agora você sofrer um acidente nessa época. Sabe o que ia acontecer? Você ia ter que se virar para conseguir tratamento médico e colocar feijão na panela, porque nem o governo, nem os empregadores tinham nada a ver com isso. Vem comigo que esse episódio vai ser punk. Começamos agora a resenha do livro Foundations of Safety Science, escrito pelo Sidney Dekker. Nesse primeiro capítulo, intitulado De 1900 em Diante, Sidney Dekker e Drew Ray voltam, na verdade, para os séculos 18 e 19, descrevendo as primeiras e sôfregas relações trabalhistas e a chegada dos primeiros pensamentos em segurança do trabalho, após muitas catástrofes. Inicialmente, reinava na maioria da população ocidental a crença que Deus era o responsável por tudo o que acontecia. Deus era responsável pelo sucesso da fábrica ou pela explosão na mina. Um fato curioso: no dia de Todos os Santos de 1755, em Portugal, um terremoto sacudiu Lisboa inteira, destruindo cerca de 85% das edificações. Igrejas, conventos foram todos destruídos. Mas justamente a área de prostíbulo foi poupada. O que há de divino nisso? Com a Revolução Científica, os homens começaram a assumir um papel diferente sobre os seus destinos, trazendo a observação e a experimentação para o cotidiano. Dekker cita dois filósofos importantes, René Descartes e Francis Bacon. Francis Bacon apostava na indução. Ele acreditava que, se seguisse a sua lógica, o ser humano estava fadado à decepção. Já René Descartes era o oposto. Ele defendia usar a razão para aumentar o conhecimento, utilizando regras lógicas e bem estabelecidas. Apesar de pensamentos opostos, ambos concordavam que era necessário compreender a natureza para controlá-la. Compreendendo completamente as leis da natureza, o movimento exato de cada objeto, seria possível compreender todo o passado, bem como prever o futuro da humanidade. Um cientista chamado Charles Babbage, tido como idealizador do computador, pois ele havia criado uma tal de máquina analítica. Ele estudou Descartes, Bacon e outros filósofos, e ele testemunhou alguns acidentes na sua vida. Então ele criou diversas invenções mecânicas que tentavam tornar, por exemplo, o transporte ferroviário mais seguro. Sua ideia era ter um registro inequívoco dos dados, de cada variável da ferrovia, dos seus componentes, das máquinas. Era como um protótipo de caixa preta.
Seu objetivo era compreender todos os fenômenos físicos no momento de um acidente. Segundo Babbage, concentrando-se nos fenômenos físicos, estaríamos livres de vieses e distorções. Assim seria possível compreender perfeitamente a causa de uma catástrofe. Nos anos 1800, com a concentração em massa de pessoas nas minas de carvão, nas fábricas, nas ferrovias, os acidentes e as doenças ocupacionais começaram a escalar. E a visibilidade desse fenômeno começou a incomodar muito a sociedade na época. Em alguns acidentes graves, como o da mina de Felling, na Inglaterra, em 1812, tiveram mais de 100 mortos, sendo que 87 só puderam ter os seus corpos resgatados algumas semanas depois, dada a intensidade dos incêndios e a emissão de gases tóxicos. Após esse grave acidente, a sociedade começou a tentar iniciar investigações de acidente, mesmo que de forma amadora, como revela Decker. Reuniam-se, além dos gerentes e engenheiros da mina, nobres da época, religiosos, médicos e até professores do ensino básico da região, ou seja, pessoas sem nenhuma experiência em mineração. Mas essa iniciativa deu um resultado interessante. Foi criada nessa época, na Inglaterra, a Sociedade para a Prevenção de Acidentes em Minas de Carvão, depois batizada de Sunderland Society. Esta associação, que incluiu até um grupo de inventores no seu time, passou a ter encontros periódicos com a intenção de desenvolver e até premiar quem desenhasse sistemas de iluminação e ventilação mais seguros para as minas da época. Foi aí que surgiu a famosa Lâmpada de Davi, que teve outras similares, como a de Kleene e a George Lamp. Eram lâmpadas cujas chamas se tornavam mais intensas na presença de gases inflamáveis. Era como se fossem os oxiexplosímetros na época. Ora, justamente pelo fato de essas lâmpadas terem deixado os mineradores mais seguros, eles se sentiam então mais confiantes e, com isso, mais afoitos, avançando mais profundamente e causando mais explosões. Esse fenômeno social é conhecido como homeostase do risco. Só que essa teoria psicológica só seria desenvolvida mais de um século depois. Então, ainda no século XIX, o governo britânico assumiu definitivamente a incumbência de inspecionar o trabalho industrial e propor uma padronização nas práticas de operação de minas, ferrovias e fábricas. Legislações foram concebidas como a Lei das Fábricas de 1833 e a Lei da Inspeção nas Minas de Carvão de 1850. Os inspetores do governo verificavam a quantidade de horas trabalhadas, as condições do local de trabalho, como os trabalhadores infantis estavam sendo tratados. Sim, crianças e adolescentes. Logo depois, esses inspetores passaram também a investigar os acidentes. Eles também sugeriam alteração na legislação, ou seja, depois de cada acidente grave, a legislação era mais reforçada. Acontece que graves acidentes ainda aconteciam nos locais de trabalho, mesmo depois de ter equipamentos e sites inspecionados e aprovados pelo governo. Então o dilema era, diante de uma indústria tão vasta e crescente, quem seria capaz de determinar que conjunto específico de regras seria seguro para cada setor ou para cada aplicação? Então, associações foram criadas para cada disciplina específica, como, por exemplo, o ICE, Instituto de Engenheiros Civis, criados na Inglaterra em 1818. Interessante que o resto do mundo viu isso como uma boa prática. Daí surgiram associações icônicas, como a TÜV, Associação Alemã de Revisão Técnica, em 1866, e a ASME, Associação Americana de Engenheiros Mecânicos, isso em 1880.
Interessante que alguns desses nomes a gente escuta até hoje, né? Massa. O papel dessas associações era criar padrões, ou seja, normas para equipamentos e partes de equipamentos com requisitos mínimos de segurança para serem fabricados e operados adequadamente. Mas essas associações não tinham papel de fiscalização. Isso ficava para o poder público, lógico. É como acontece até hoje. Uma forma de se fazer cumprir o padrão é transformar a norma em lei. Hoje, no Brasil, uma norma ABNT é apenas uma recomendação, diferente do que muitos profissionais acreditam. Mas se um órgão do poder público, tipo a ANP, Agência Nacional do Petróleo, baixa uma resolução adotando a norma, então essa norma agora tem o poder de lei. Então, na história da segurança, entra o elemento que não havíamos falado ainda, as seguradoras. A prática de contratar uma seguradora existia desde 1600 ou 1700, na época das grandes navegações. E isso não foi diferente nas indústrias. Ora, para não ter o prejuízo de perder uma fábrica inteira, o empresário contratava uma seguradora. Mas quanto pagar para a seguradora? Não era fácil. O matemático Christian Huygens tinha publicado em 1657 um trabalho com a teoria do valor esperado, baseado em probabilidades, que foi a base para os primeiros cálculos matemáticos do risco. Hoje nós fazemos nas indústrias as análises quantitativas de risco. Isso vai ser tratado mais adiante em outro capítulo. E quanto ao trabalhador? Quem assegurava a integridade e a recuperação de um trabalhador? Em 1884, o imperador da Alemanha Otto von Bismarck aprovou a lei do seguro de acidentes. O Império Alemão ele reconhecia as dificuldades sofridas pelos trabalhadores. Então a ideia foi a seguinte: os trabalhadores doentes era papel do Estado cuidar. Já os acidentados era de responsabilidade do empregador. Parece lógico, não? Mas tem um detalhe interessante por trás dessa iniciativa. Nessa época, o imperador Otto von Bismarck estava muito preocupado com a atração que os trabalhadores sentiam pelos partidos de esquerda, incluindo o Partido Social Democrata Alemão. Para ele, isso era uma ameaça socialista. E essa paranoia de comunismo vem de longe, hein, menino? Então, haja conchaves com os católicos, com os partidos de direita, até que ele conseguiu agradar os dois lados e aprovar a lei. Então ficou assim: caso um trabalhador se acidentasse, teria seus gastos cobertos no valor de até 2/3 do seu salário. Isso independente de quem fosse a culpa pelo acidente. Somente o imperador seguinte, Wilhelm der Zweite, ou em português, Guilherme II, conseguiu em 1890 reduzir a jornada para 11 horas por dia, dar descanso remunerado aos domingos e abolir o trabalho infantil. Foi apenas após a Primeira Guerra Mundial, entre 1918 e 1919, que aconteceram evoluções do tipo o reconhecimento dos sindicatos dos trabalhadores e a redução da jornada para 8 horas. E você fica aí reclamando porque o seu chefe lhe obrigava a ficar com a câmera ligada durante a pandemia. Pessoal, eu estava preparando esse episódio e me deu uma vontade. Que tal se a gente fizesse um episódio extra sobre o Brasil? Poderíamos falar sobre industrialização, os acidentes, as legislações, a adoção da carteira assinada, a criação da CLT, as NRs lá nos anos 70. Olha, nós podemos inclusive chamar o professor Leonídio Ribeiro, um ícone da segurança do trabalho no nosso país, para compartilhar o seu enorme conhecimento conosco. Quem quer embarcar nessa construção? Entre em contato com a gente pelo LinkedIn, vamos criar isso junto. Até breve. Say hi.
trabalhava nessa época. Uma pessoa que absurdo. Não.